Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raízes Ouro Verde. Esse que é o nosso espaço semanal para contar boas histórias e, claro, para falar da presença da Cooperativa Sicredi Ouro Verde na nossa comunidade. É isso, boas-vindas a quem está nos acompanhando, você que já nos acompanha, nesses primeiros episódios do Raízes Ouro Verde, já pôde assistir com a gente muitas histórias de pioneiros, de personagens importantes da história da nossa cooperativa e hoje tem bem mais por aí, né, Bruno? É isso mesmo, hoje para falar mais ainda do desenvolvimento local da nossa região, nós vamos falar da história de mais um importante município da área de atuação da Cooperativa Sicredi Ouro Verde, que é o município de Itapurá, o desenvolvimento de Itapurá e toda a importância dessa cidade aqui para a nossa região. E os nossos convidados de hoje, vocês vão conhecer agora, então, são Dirceu Dezen e Gilmar Pinto. Os dois são associados da Sicredi Ouro Verde, são pioneiros lá de Itapurá e estão aqui com a gente hoje para contar essas histórias, que fazem parte do desenvolvimento do município e da nossa cooperativa. Sejam muito bem-vindos ao Raízes Ouro Verde. Obrigado. Vamos começar então essa conversa? Muitas boas histórias hoje aqui já. A gente quer começar e a gente costuma pedir para os nossos entrevistados, o tema do nosso podcast é Raízes Ouro Verde, né? Então vamos falar um pouquinho das nossas raízes? Quais são as raízes de Gilmar Pinto e de seu Dirceu Dezen, né? De onde vem? O que fez com que vocês chegassem a esta região aqui de Mato Grosso? Muito bem. Eu vou começar então, né? Meu nome é Gilmar, eu sou empresário lá em Itapurá, mexo com o ramo de comércio e minha história é o seguinte: a gente veio em 84 aqui para Lucas e no ano de 1994 nós começamos a residir em Itapurá, trabalhando lá no posto de gasolina, né? E daí a gente acompanhou toda a história do Sicredi até hoje. De qual região do Brasil, seu Nós Gilmar? somos gaúcho, Gaúcho. da mesma cidade do Dirceu. Vieram se Somos encontrar aqui. Muito bem. Em 80 aí? 84. 84. Meu pai entrou em 79, seu Vilarim, e eu vim em 84. E tem outra particularidade, que eu e o Desenho somos gremistas ainda. Combinou as histórias de ouro. Combinamos. E você, seu Dirceu? Eu, Dirceu Luiz Dezen, vim para Itapurá em 86, da região de Santo Ângelo, região missioneira. E sou agricultor, estou desenvolvendo ainda agricultura lá em Itapurá. Me associei na fundação da Sicredi e participamos ainda, continuamos participando da Sicredi. Que bom. 86, Itapurá ainda não era município, né? Nem Lucas, né? Nem Lucas, né? Os dois municípios emanciparam, no mesmo ano. 88. Como era, então? Vamos começar a falar um pouquinho daquele início? Como era Itapurá em 86, quando vocês chegaram? E o que trouxe vocês para essa região na época? A agricultura? Esse potencial de desenvolver a agricultura? Para mim foi agricultura. Já desenvolvi agricultura lá no sul. E a gente acreditava, tinha um sonho. E viemos conhecer a região, acreditamos que aqui nós conseguíamos desenvolver o que a gente pensava, acreditamos e não se arrependemos. Feliz aí, eu acho que é realizado com o que nós conseguimos fazer, né? Dificuldade a gente sabia que ia ter, ninguém enganou nós para vir para cá. Então nós viemos conhecemos e sabia das dificuldades que encaramos todas elas, que talvez hoje não encarava mais, porque a nossa situação em Itapurá, a comunicação era horrível, o transporte, a estrada também. Se falava aquela vez só com rádio amador, né? Então, para telefonar, tinha que sair para o Diamantino ou Sinop, né? Aí, banco também, não existia banco em Itapurá. Aí tinha que sair para fora, Cuiabá. A estrada, naquelas épocas, não era a mesma, o meio de transporte também não. Mas ajudamos a desenvolver Itapurá. E isso que deixa a gente realizado, porque conseguimos fazer,
não é lá aquelas coisas, mas conseguimos fazer aquilo lá que se esperava fazer. Quem chega hoje não imagina o que era a realidade dessas cidades, não consegue imaginar, né? Então é legal a gente contar um pouquinho. O Lucas não era muito Sim. diferente nessa época, né, Gilmar? 84, 86 ali, eram pequenas vilas, né? Sim. Não tinha nada. Eu tinha me formado em 84 e vim trabalhar aqui como topógrafo aqui em Lucas, né? E daí nós morava lá perto, como eu vou dizer, lá pro lado do Pioneiros, né? E o bairro tinha meia dúzia de casas, tinha a ponte era de madeira no Rio Verde ainda, né? E depois daí, em 94, deu essa oportunidade de nós adquirir o posto de gasolina lá em Itapurá. Nós fomos lá, daí nós era o único na quadra, nosso comércio era o único na quadra, não tinha nada. E também a luz era até as 10 horas da noite, né, que era tudo de motor. Era, né, desenho tudo a toleiro, estrada tudo de chão. O nosso setor principal era a madeira, né? Não era Não era agricultura agricultura como é ainda. hoje, né? E assim, todas as dificuldades, né, que Lucas também enfrentou, nós também estava enfrentando lá, mas daí 2004, que daí 10 anos depois, que daí foi saiu o asfalto através da parceria público-privada, né, entre governo do estado, prefeitura e os produtores, e que a gente conseguiu realizar o sonho, a qual tive o privilégio, né, junto com toda a turma, de ser o primeiro presidente da associação, né, que realizou, executou a obra, né. A estrada realmente mudou a realidade da nossa região, né? Itapurá demorou um pouco mais para chegar ao asfalto, né? Como você está Sim, contando, né? sim. Como que a gente pode, assim, falar do que tinha de realidade antes e depois de ter esses acessos, né? De ter mais facilidade de chegar às cidades e, né? Todo o transporte, enfim, de grãos. É só para uma história que eu conto sempre. Ali no ano de 87, por aí, nós fizemos uma festa lá em Itapurá, porque o governo mandou uma ambulância, uma Belina. Teve foguetório. Ah, olha a importância. Hoje chega a ambulância, ninguém nem sabe se chega, mas foi uma conquista que nós tivemos, que festejamos quando chegou uma ambulância. E festejamos também quando chegou o Sicredi, muito, o Banco do Brasil, que foi uns 10, 12 anos depois, né? Foi tudo festa, então é um espaço que a gente vai dando, que para muitos hoje não tem importância nenhuma, mas como era importante naquela época. Tudo precisava, né? Tudo era novo. Tudo precisava ser feito. Nós naquela época, assim, falando em ambulância, lembrei também agora que o meu carro, eu tinha uma Paraty, em 94, eu que fazia socorro, vim trazer 2 vezes, trazer paciente de Itapurá para Cuiabá, porque era o único lugar que tinha os recursos na época, né? E botava ali, deitava os bancos e botava o pessoal ali, já ia mais um enfermeiro junto e ia embora. Nossa, Tamanha a gente se dificuldade, né? lembrar de hoje em dia, o pessoal já é tudo diferente, né? Diferente. Tanto é que aquele Tem recurso. assalto do banco lá no Sicredi de Itapurá, o melhor carro que tinha lá, porque os ladrões foram de ônibus lá, assaltar o banco. E daí o melhor carro que eles acharam era o meu Fiatinho, que eu tinha lá um Fiatinho. E eles fugiram com esse Fiat, né? Foi um desespero, porque você já vê, nós temos que voltar a andar de bicicleta de novo. Mas a, a sorte que encontramos o Fiatinho de novo, os ladrões, sei lá o que houve com eles, mas o Fiatinho voltou. Eles deixaram o Fiat aí numa, debaixo de uma árvore, até foi um desespero para minha mulher, minha esposa. Roubaram o Fiat agora, como é que fizemos? Ela ligou para uma amiga dela, que era vidente, lá em Independência, no Rio Grande do Sul. Essa vidente falou: olha, em 10 dias vocês vão achar esse carro. Mas aí passou mais um problema. Disse que estava debaixo de uma árvore.
Imagina, esse Mato Grosso, o que tem é árvore aí, né? Vamos procurar esse sítio. E, de fato, então passou 10 dias, achamos esse carro debaixo de uma árvore ali, uns trabalhadores que trabalhavam aí numa lavoura de algodão. Comunicaram nós, ó, tá um carro lá abandonado. Estava lá o carro. Essa história. Que ano foi isso? Eu acredito que foi em 96, por aí, né? Logo depois ali, né? Logo Sim. depois foi o primeiro assalto do Tapurás. Mas vamos voltar um pouquinho, então, lá na história. O seu Dirceu é do assentamento. Assentamento, né, seu Dirceu? Projeto Anaterra, né? Que é um projeto lá de Itapurá, em que tinha muitos produtores rurais que estavam começando a desenvolver aquela região, né? E esse projeto, esses agricultores desse projeto participaram, inclusive, da fundação da Acredi Lucas em 1990, aqui em Lucas. Como que foi? Conta um pouquinho para nós dessa história. Foi uma situação que nós precisava disso aí até. Ah, o nosso projeto, naquela época, era financiado pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo. O presidente Collor entrou naquela época, em 90, e colocou em liquidação o banco. E nós ficamos sem crédito lá em Itapurá. Então, foi uma insegurança que nós sentimos lá, porque não tinha mais banco. E a União que cobrava essa conta que nós tínhamos, que foi um projeto financiado, ela queria receber todo o valor ou não recebia. E como não recebia, colocou nós em situação aí de inadimplência. Nós não tinha condições nem de pegar um cheque no Pamerindos, Bradesco, essas coisas que não tinha por aí. Aí apareceu o Giareta, naquela época, Mário Beck, que era uma liderança lá na vila, convidando, passando de casa por casa lá, convidando, vamos, tem essa esperança aí nossa que é criar um banco, como nós conhecia lá em Santo Ângelo, 3 de Maio, tinha esses bancos crédito Cooperativo? banco cooperativo, né? E funcionava muito bem. Foi a chance de nós ter uma oportunidade aí e a gente encarou junto, vemos aí, se inscrevemos junto no, no banco, viemos visitar o nosso banco aqui em Lucas, fomos recebidos por um rapazinho muito otimista que estava num quartinho aí, numa salinha pequena, né? Aí foi o início do nosso banco. E, graças a Deus, nós tivemos essa oportunidade que foi dada junto com outros, precisava outros, né? E sempre a cooperação, as pessoas unidas sempre funcionou melhor, né? E nessa oportunidade foi a tábua de salvação para nós. Quem que era o rapazinho? O nosso presidente ainda, nós atendeu muito bem, a gente sentiu muita firmeza naquela época, um otimismo dele que tinha, né? A vontade dele, junto com outros diretores que estavam lá, né? Então se sentimos bem. Era essa união que vocês precisavam naquela época, então, para resolver os problemas, mas vocês não imaginavam o que viria pela frente, né? Eu acreditava, eu sempre acredito no sistema cooperativo. Já era associado de cooperativa lá no Sul, apesar que era pouca idade, mas eu já estava sócio lá em cooperativa de produção, em cooperativa de Já crédito. tinha essa experiência, então. Então meu pai sempre falou muito bem das cooperativas, e ele sempre foi associado da cooperativa e ajudava. Então vinha aquele espírito cooperativo sempre. Eu consegui imaginar o tamanho que iria se tornar essa cooperativa que vocês criaram lá atrás, senhor Dirceu? Sempre a gente sonha alto. Que legal. Gilmar, e você acabou se envolvendo, entrando na cooperativa já lá em Itapurá, alguns anos depois, né? Como que Sim. foi isso? Conta um pouquinho pra gente. A gente Itapurá sempre participou da Sicredi, né? Sempre tinha membro de lá que fazia parte de diretoria, né? E eu
sempre achei interessante, sempre gostava de participar, né, de fazer parte, né? E daí, como parceiros aí nas principais, como eu vou dizer assim, nas tomadas de decisões mais importantes da Sicredi Ouro Verde, ah, aqui na região, né? Por exemplo, ao momento que foi migrado para o sistema Sicredi, a gente participou, também no momento que foi tomada a decisão de ir para Cuiabá também, a gente também estava junto, né? E, e os resultados estão aí hoje, muito, muito importante, né? É, um, é uma empresa que desenvolve a região e assim as decisões foram todas tomadas corretamente. E assim eu vejo assim que é tudo uma questão de gestão, né? Ter uma liderança boa, forte, bem centrada, né? Com valores. Isso é tudo. Eu acho que esse é na nossa empresa, na Ouro Verde, na cooperativa, mas também até no país. Se a gente tivesse uma gestão séria, hoje o Brasil seria diferente também. E vamos voltar um pouquinho, né, Bruno, eu acho que é legal a gente Uhum. contar que, assim, seu Dirceu, o senhor participou, né, lá daquele início da fundação da cooperativa, mas inicialmente foi criado, então, um espaço, uma unidade de atendimento só em Lucas do Rio Verde. E mais tarde que esse espaço também foi instalado em Itapurá. O senhor lembra como foi esse processo para depois chegar a ter lá uma unidade para vocês serem atendidos lá em Itapurá? Facilitou. No início era só Vocês vinham Lucas. aqui para Lucas? Precisava vir para Lucas. Não foi rápido, que Uns 2 abriu uma anos, né? plaquinha lá em Itapurá, facilitou mais ainda. Ah, mas essas coisas, essas lutas que nós tivemos de levar as coisas para lá e acreditando que conseguia, né? E conseguimos fazer um movimento lá. O Itapurá não era, a agricultura não era tão forte, a área da agricultura, mas tinha as madeireiros que também ajudaram, depois foram acompanhando nós junto. Dava um movimento bom na cooperativa. Qual que era a importância de ter, então, né, uma instituição lá? Tinha outras instituições financeiras nessa época no município de Tinha, Itapurá? tinha o Bamilindos, né? Hum. O Bamilindos que depois quando deu um enxugamento, eles fecharam a agência lá. E daí ficou só a Ouro Verde lá, né? Antigamente Só era Crédito Sicredi. Lucas, né? E daí, e daí assim, a gente teve só a coisa. Então, assim, eu vejo assim, hoje, né? A Sicredi está em muitos municípios que não tem instituição financeira, mas a Sicredi está lá, independente se der lucro ou não, mas ela está fazendo a parte social dela, né? E o Bamirindos, como os grandes bancos hoje, eles não estão preocupados com as pessoas, assim, estão preocupados com os lucros, né? E daí foi o que o Bamirindos fez na época. Ele fechou, foi para Sorriso e Itapurá ficou sem nada. Era uma agência boa, mas eles não se preocuparam com nós, né? E aí a Sicredi, como está hoje lá? Hoje a Sicredi Itapurá atende quase 100% das pessoas ativas que tem no município, né? Tem bastante recurso lá e ajuda bastante, né? O, no início lá, a gente sabe que foi um sacrifício para a cooperativa também, porque tinha um maloteiro. Então, todo dia um maloteiro, final da tarde, ele saía, trazia os documentos aqui para Lucas. Aí, o outro dia, voltava de novo. Então, todo esse movimento nosso, a nós achava até rápido, né? Hum. Passava um dia, fazia. A mesma coisa acontecia também, que era uma dificuldade também, o cartório era em Diamantino também, uma dificuldade, mas era aquela realidade que nós tínhamos. E aguentamos, passamos, sabia que um dia melhorava, a gente tinha expectativa que melhorava, e está aí hoje, né? Não, não precisa nem ser comentada a grandeza que é a Sicredi e outros grupos de cooperativa também, né? Um dia nós fomos lá, o Elidio foi lá numa assembleia nossa, lá nós fomos lá na paróquia, né? Daí nós tínhamos um barracão, né? O barracão era bem velho, mas deu um pé d'água
bem na hora da Assembleia, né? E daí eu estava na hora de ler o Conselho Fiscal, ler a ata, né? E daí, por coincidência, eu era o presidente da CAEP, do Conselho da Paróquia, né? E estava lá fazendo a leitura da ata do Conselho Fiscal. Como deu aquele chuvão, assim, deu uma goteira bem em cima da gente que estava ali, tive que ficar pro lado, aquele povo tudo, assim, assistindo, né? Todas as pessoas lotado o salão. E olha, foi bem divertido lá, mas deu tudo certo no final. Lá sempre, nas assembleias, juntava bastante pessoa, né? Bastante associados. E isso sempre teve, né? Sim, O coisa que mais juntava pessoas, né, das entidades eram da Sicredi, as assembleias da Sicredi. O E pessoal gostava. isso mostrava muito como a comunidade se unia em torno disso, né? A Sim. comunidade se via muito parte da cooperativa, que é a realidade, né? Vocês percebem isso? sim. Não, até hoje a Sicredi está presente em todos os eventos. Eu sempre saliento assim que a Sicredi, ela de uma forma ou de outra, ela participa através de um patrocínio, de uma ajuda, os integrantes também, o pessoal da agência, os colaboradores vão lá, são membros hoje da diretoria da PAI, trabalham em várias entidades, na igreja, enfim, eu fico admirado assim do desprendimento das pessoas de ir onde estão as pessoas, né? Então tem o lado negocial, mas também tem o lado social, né? Isso o Cicred faz muito bem. Humano, né? É, Seu Dirceu, eu queria voltar com o senhor, que o senhor comentou um ponto que é bem interessante, que a gente já falou em outros episódios aqui, que é a realidade lá do início, onde os moradores, a comunidade se adaptava ao que tinha no momento, mas estava buscando uma nova realidade, tinha esperança desses novos momentos, né? Ah, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente alguma história ou algum evento marcante, como já foi falado aqui Pelo Gilmar. pelo seu Gilmar, sobre esse momento da Assembleia, onde estava todo mundo ali reunido, veio essa chuva. Então são exemplos que a gente vê que a comunidade estava unida, estava preparada para enfrentar. Uma história marcante, algum evento marcante para Itapurá, e que onde o senhor olhou para o lado e viu que os moradores estavam unidos realmente em prol da mudança da região. A gente mesmo, convivendo com praticamente quase que do início, não sente muito isso. Ou você vai ver de outras pessoas o crescimento, o desenvolvimento, muito mais das outras pessoas. A gente vivendo isso aí, não vai sentindo tanto as mudanças. A gente sabe que vem e que veio e que tem ali, Está mas não acontecendo. sentiu, porque vai crescendo junto, né? Quando você vê, tá ali, poxa, hoje tem uma briga que nós tivemos para trazer a o Sicredi lá, depois uma briga para trazer o Banco do Brasil lá. Então, pô, a história da ambulância, né? Hoje vem Energia, foi asfalto, energia, tudo, o né? asfalto foi indo, hoje tem mais asfalto. Era uma expectativa que nós tínhamos, que se realizou, mas se realizou junto com nós. Então, se sente muito. Então, a gente vê pessoas que amigos da gente, que vem visitar, ou que chega 2, 3 anos depois, pô, como mudou isso aqui? A gente não tem, porque faz parte do crescimento nosso, né? Então, é umas histórias que talvez para alguns é uma história, para a gente foi uma vida que estava indo, que estava passando, quer dizer, normal. Caminhou junto, né? Caminhou Caminhou junto, junto. caminhou junto. E eu imagino que, no caso, né, do senhor Seu Dirceu, que participou lá do início da fundação da cooperativa aqui em Lucas, e aí depois indo, né, a instalação da unidade de atendimento lá em Itapurá. Queria saber como que foi para depois fazer com que ela chegasse a mais pessoas, porque eu imagino que no momento em que foi instalada a unidade de atendimento lá, foi possível atender mais gente que não tinha antes como vir até aqui para ser atendido, né? Não tinha acesso ou não nem conhecia ainda a cooperativa. Como que foi esse processo de convencimento dessas pessoas? Como que foi esse processo de mostrar para as pessoas, olha, a gente tem uma cooperativa que é nossa, tá aqui para nos ajudar a desenvolver e tal. O senhor lembra disso? Tinha, sempre tem ainda muita desconfiança, essas coisas de cooperativa, ou
Esse é um problema das pessoas que são individualistas, acreditam muito no individualismo, né? Então, para convencer as pessoas para participar da cooperativa, fala da cooperativa, se assusta ou, ou não quer juntar com outras pessoas que é muito melhor de trabalhar, mas não acreditam nisso, ou sofreram algum trauma de outras situação junto, né, de associação, essas coisas. Mas é muito difícil você convencer essas pessoas. Mas sempre que você vai, aos poucos, eles vão vendo, ou foram vendo que era uma opção boa, conseguiram, sentiram a, a firmeza daquelas pessoas que estavam trabalhando, apesar de algum probleminha, sempre teve, né? Mas sentindo a firmeza daqueles que estavam na frente, encabeçando, né? Então, e conseguiram segurar muita coisa, as pontas, né? A malandragem sempre teve, né? Em qualquer parte. E não que não teve dentro da associados, também teve, né? Mas quando a liderança conseguiu segurar isso aí, a gente tem que dar os méritos para essas pessoas que estão à frente, que tiveram toda a época na frente, porque isso deu uma certeza e uma garantia para nós, né? Então, hoje, reelegemos sempre cons- e vamos continuar elegendo essas pessoas que estão aí, porque eles mostram seriedade, né? Uma relação de confiança, né? O time que tá ganhando não se mexe, né? Ganhou. Falando de Mas, por favor. mas assim, eu só complementando o que o desenho falou, assim, né? Ali é tudo uma questão de decisões acertadas, né, da gestão, né? 2004, a nossa região ali, o milho estava R$ 4 o saco, o soja estava R$ 14 lá para nós, na região lá, o arroz estava R$ 7 o saco. Então houve uma quebradeira geral ali. Eu me lembro, na reunião do conselho, que o nosso presidente falou assim: o que que vamos fazer agora? Vamos executar esses inadimplentes ou vamos tentar renegociar? A cooperativa lá de Sinop, agora é a Celeiro, né? Mas antigamente era outra. Ela executou todo mundo. Executou e hoje ela não existe mais. E nós aqui foi, foi escolhido o caminho dos acertos, de procurar um a um e tentar parcelar e prorrogar para dar um fôlego para essas pessoas para acertar mais tarde, né? E foi uma decisão acertada, né? Porque lá não existe mais e nós aqui estamos trabalhando, né? Estamos crescendo, né? E quando a gente olha para isso, então, como que a gente pode definir o impacto positivo da cooperativa para que a agricultura também se desenvolvesse, prosperasse e, consequentemente, toda a economia, né, da região se desenvolvesse? Que é muito forte, inclusive, né? Com Hoje a gente vê o certeza. forte aí Sim. do município. Isso é a hora que aperta, né? Aí o sistema bancário é que faz a diferença, né? Segura as pontas, de protelar, né? Desenho, você renegocia, você vai indo, né? Não mata a pessoa, né? Vamos tomar tudo as terras, vamos. Não, não é assim, né? Vamos dar oportunidade, vamos trabalhar, né? O negócio muda, né? Porque o clima, o mercado externo é uma coisa que não está na nossa mão, né? Foi dada oportunidade, né? Foi criadas oportunidades para aqueles que estavam com dificuldade. Então, se, se deu crédito para essas pessoas que trabalharam, que mostravam que tinham condições. E isso aumentou a relação, né, da Sicredi com o agricultor que se manteve firme sempre junto da cooperativa. E vocês perceberam quando chegou-se então um novo ciclo, né, também econômico em Itapurá, que hoje, né, a suinocultura é muito forte, né, na região. Vocês perceberam também uma participação da cooperativa nisso, nesse desenvolvimento desse novo ciclo econômico? Muito mais com o comércio. O comércio eh, procurou mais, pelo que a gente vê, a cooperativa, que era mais agricultura, né?
Então o comércio se envolveu por causa dos trabalhadores que chegaram, que também movimentaram a Sim, cidade, né? sim, E daí esse trabalhador também ah, abriu conta na cooperativa, começou a movimentar esse salário que eles têm dentro da cooperativa. Isso aumentou bastante o número de associados e o movimento que deu da, daquela parte que não participava muito, né? Que era o comércio, pelo menos o que a gente notava. Então, hoje, talvez até o comércio movimenta mais do que sim. a agricultura, apesar da agricultura, por causa da avicultura e da suinocultura. Isso mesmo. O varejo, né? O varejo ficou muito forte depois com a presença da suinocultura e dos frangos, né? Que o pessoal, o dono da fazenda, o produtor, ele recebe recurso da Sadia, né? Mas daí o pessoal que trabalha, esse que vem para o comércio e que ajuda muito a cidade, assim, né? Daí aí é o ganha-ganha, né? Todos ganham, né? O produtor tem a conta no Sicredi, paga os colaboradores tudo pela unidade, né? Pela cooperativa, e daí o comércio também Na lucra. manutenção dessas instalações, o comércio participa muito, Sim, então recebe bastante, com um movimento muito grande que faz a manutenção dos pavilhões, desses sim. criatórios da vinicultura, né? Gira toda a economia, né? Gira uma economia inteira. E eu queria agora fazer uma pergunta para vocês, assim, os dois como associados que participaram de momentos, né, diferentes da cooperativa e também da cidade. Para vocês, qual que foi o momento mais marcante como associado do Sicredi? Olha, eu assim, teve várias oportunidades que eu tive, assim, como no conselho do Sicredi, mas assim, Tapurá, assim, eu achei muito importante a nova agência, né? Acho que uma agência moderna que a gente tem lá, ampla, isso foi muito importante para nós. Claro que recursos, assim, financiamento, isso também é fantástico, né? Isso ajuda muito, né? Que gira, né? Circula, a gente vê para os outros municípios, até mesmo Lucas, né? E como é importante ter recursos, né? Para você financiar o teu negócio, né? Então, Tapurá também, como o Sicredi agora tem bastante dinheiro emprestado, né? Então isso ajuda muito para o desenvolvimento, né? E a gente, como vive de varejo, vive de negócios, né? Isso é importante, Impacta bastante. impacta bastante. Marcante para mim foi as assembleias, a participação das pessoas das assembleias, que era ao vivo, agora não é mais. Mas eu achava bem interessante como as pessoas gostavam da cooperativa e gostavam de ir participar da assembleia, né? Então isso aí marcava sempre. Por que que o pessoal está tão interessado, né? De vir participar? Era interessante. Marcou isso aí para mim. Momento de convívio também, né, com outras pessoas, com outros associados. O pessoal gosta de participar, que o presidente participava, a diretoria participava junto, gostavam de ficar conseguindo, às vezes, conseguir uma troca de conversa, de cumprimento, pelo menos, com esses diretores, que eles só tinham oportunidade, a maioria tinha oportunidade de ver quando era assembleia. Então, marcava essas coisas. Vou falar um pouquinho do social também, um pouquinho da presença do social em Itapurá, que a gente sabe que é muito importante, porque já foi inclusive dito aqui que onde tem uma ação social, onde tem uma ação da comunidade, tem a presença do Sicredi, tem a presença da cooperativa. Sim. Vocês percebem isso muito forte lá, os programas, as entidades, né, que apoiam ali nos trabalhos com a comunidade? Programa União Faz a Vida, né? Nossa, é bem bacana. Eu participei, fui visitar várias escolas que o programa União Faz a Vida. É fantástico. Aqueles trabalhos das crianças fazem, né? No programa União Faz a Vida. É uma diferença enorme. Eu acho que isso é Deus vai abençoa nós, né? E vai abençoar por causa desses trabalhos, que é muito bonito.
vi na Terra um programa sobre o lixo, né? Os professores fizeram um trabalho da União Faz a Vida sobre lixo, né? E as crianças lá, os pititinhos lá, os piazinhos, né? Recolhendo lixo da rua, falando para os pais, como é que devia proceder. Não, é uma diferença fantástica, né? E a participação também do Sicredi nos eventos sociais. Agora, por exemplo, tem 5 entidades que estão recebendo esses R$ 70, né? É maravilhoso. Eu fiz a conta, assim, proporcionalmente ao número de associados, é muito impactante, assim, para uma entidade. Basta a entidade pegasse uma bolada daquelas sozinha, meu Deus do céu. Mas como são 5, ainda assim é considerável, né? Uhum, Eu uhum. acho, assim, que foi uma tacada de mestre essa ideia, assim, de ajudar. Muito, muito importante. Eu vi esse ano, tem uma outra entidade que é a Jiu-Jitsu, né? Uhum, Jiu-jitsu, é. uhum, Jiu-Jitsu. É. uhum, Aí, mas eu acompanhei aquela criação desse grupo ali. uhum. Que Uhum. impressionante que é aquilo. Foi muito bom essa ideia de ter colocado essa entidade ali, porque funciona como traz criança. Então, né, botei para ser distribuído para Eu eles, também. porque Eu também coloquei o. essas crianças mudou a vida deles. Nessa parte, claro que junto com as escolas também, a gente vem acompanhando, vem vendo as crianças que a gente conheceu, quando a gente fala, eles falam de Sicredi, né? Poxa, uma criança dessa falar de Sicredi. E eu imagino esse pessoal que está participando lá dessa Jiu-Jitsu, né? Uhum. Como vai ser importante para eles. Já estão É, pou- aprendendo sobre cooperativismo agora. é pouca coisa, mas tem a Sicredi aí por trás, né? Então eles vão saber o que que é a Sicredi e está colocando esses meninos em bom caminho. Que Formando cidadãos. tem um comportamento, uma disciplina bem interessante lá dentro daquilo lá. Eu sempre que posso estou ajudando eles, porque vale a pena. Eu acho que nós temos um caminho certo. Uhum. É ajudar as crianças, como se crede em outros programas, todo é as crianças, para colocar esses meninos aí no É, o- caminho certo, entender que é assim que se faz, né? Então, todas essas ajudas que a Sicredi faz, isso aí vai ficar marcando pro resto dos tempos. Vai ser outra a vida dessas pessoas, das comunidades, né? E já que a gente está falando de crianças, de futuro, e a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa aqui do nosso podcast, eu queria perguntar então para vocês, completando 35 anos, né, de cooperativa, o que que vocês acham que a cooperativa ainda tem a contribuir, então, tanto para a comunidade quanto para o futuro das próximas gerações que vêm por aí? é uma pergunta bem importante, né? Mas assim, eu acho assim que nós estamos no caminho certo, né? Nós como associados, assim, a gente vê que Sicredi Ouro Verde faz a diferença, né? Aqui no Mato Grosso, no país, né? E a gente trabalhar com o social é como a gente falava na reunião do conselho, na época, né? Que a gente ia ser tecnológicos, né? Através assim, tudo digitalmente. Hoje você pega o celular e fala, mas também nós não ia esquecer daquele cara a Contato cara, humano. né? Contato humano, né? E então eu acho assim que o futuro é por aí. Então nós estamos na linha certa. Eu acho assim que é bem isso aí. Vamos ir para. Agora se fala muito em IA, né? Mas nunca vamos esquecer das pessoas, né? Do contato, que isso é a diferença. Eu acredito que essas pessoas que estão à frente da Sicredi aí, eles tenham a capacidade de fazer crescer e melhorar mais ainda. Ontem, na Assembleia, eu vi o lançamento daqueles prêmios. Isso é importante demais. Eu gostei demais daquilo lá. Vai ser, vai chamar as pessoas. Opa!
Aqui tem. Aqui tem alguma coisa de bom também, que está arriscando, está ganhando, não é só pagando, né? Então, essas ideias aí que surgem aí com esse pessoal que é muito bom, que está aí na frente dessas coisas, né? Da Sicredi, vem trazendo. Eles têm imaginação e, é claro, a gente vê também alguma coisa que dá para crescer mais ainda, e eu acredito que vai continuar crescendo e trazendo melhorias para todos nós. A gente fica esperando e acreditando nessa equipe de vocês aí. E nós ficamos muito Com felizes certeza. em ouvir vocês, esse olhar otimista, né? De um futuro mais De um próspero ainda. futuro Sim. brilhante que vem pela frente, a gente também acredita muito nisso, mas é muito legal ouvir de pioneiros que participaram dessa construção lá no início da cooperativa, que já tinham esse olhar otimista para tudo que podia acontecer, e hoje vê isso tudo acontecendo. Então, a gente agradece, né? E deixamos aqui o espaço para as palavras finais também de vocês. Bom, eu tenho a agradecer o convite também, a gente fica muito lisonjeado de ter participado. E assim, eu desejo que Deus ilumine a todos vocês, ao conselho, todos os colaboradores, o trabalho que vocês estão fazendo aí. E fico muito alegre, muito contente de ter participado. Isso aí para nós é uma grande honra. Eu fico agradecido também a vocês me dar essa oportunidade aí de ter alguma opinião, mostrar um pouco da história e agradecer a cooperativa, a Sicredi, por ter conduzido nós até agora aí nesse sistema que deu certo e que Deus ilumina esses diretores, os funcionários da nossa cooperativa que continuam levando esse trabalho adiante, que nós estamos fazendo a nossa parte e não que ficamos neutros nessas coisas, mas acreditamos que vocês têm possibilidade de trazer mais coisa para nós também trabalhar, conseguir realizar aquele sonho nosso de ter melhorias sempre. E estamos aqui ah, junto e vamos continuar junto. Muito bem, nós agradecemos mais uma vez então a presença, agradecemos também por esse potencial transformador pelo município de Itapurá e agradecemos também, é claro, né, Camila? Quem está nos Quem está acompanhando. nos acompanhando, acompanhou mais um episódio, mais um importante episódio da história do Raízes Ouro Verde aqui com a gente. Esperamos que tenham gostado. E se você gostou, então a gente convida para que você continue assistindo, acompanhando. Toda semana tem episódio novo e tem muitas outras coisas também, né? Muitas novidades, muitas ações acontecendo nesses 35 anos da cooperativa. E você pode acessar no Sicredi Ouro Verde 35anos.com.br, que lá a gente conta tudinho para você. Disponível também nas redes sociais, em todas as plataformas, então tá fácil de acompanhar e viver essa história com a gente no nosso podcast, que volta na próxima semana. Até lá!